Então, fala galera do canal Histórias com Tio Dan. Eu sou o professor Daniel e hoje vamos para o seguinte tema: Primeira Guerra Mundial. Um tema muito pedido pelos alunos e que a gente está trazendo aqui no canal Histórias com Tio Dan, beleza? Então, ó, foi de 1914 a 1918. Esse vídeo ele vai ser dividido em 3 partes, tá galera? Porque é um vídeo muito longo. Então, segura a vinheta e vamos pro vídeo. Galera, para a gente começar a falar da Primeira Guerra Mundial, a gente tem que entender o contexto histórico que a Europa estava vivendo, beleza? Então olha só, lá na Europa no século XIX, sim, porque apesar da Primeira Guerra Mundial ter acontecido no início do século XX, a gente tem que ir para o século XIX, beleza? O século XIX na Europa estava passando pela Segunda Revolução Industrial. Então, vários países descobrindo novas tecnologias, como, por exemplo, os motores elétricos, os motores a vapor, o motor a gasolina, o motor a diesel, eles estão surgindo e novas produções estão existindo, tá? A gente tem, basicamente, França e Inglaterra se tornando grandes potências na Europa. Na América, a gente vai ter os Estados Unidos. Na Ásia, a gente tem o Japão, certo? Então, são os grandes países que vão se destacar na Revolução Industrial. E aí, o que vai acontecer? E olha só, galera, ali na Segunda Revolução Industrial, Alemanha e Itália, que são dois grandes países hoje, né? Eles não existiam. Então, a gente vai falar que esses dois países, eles vão ter uma unificação, um surgimento enquanto estados nacionais de forma tardia. A Itália, ela vai surgir a partir de 1870 como país. Já existia um local que a galera falava, olha, aqui é Itália, mas não existia um país chamado Itália. E vai surgir a Alemanha, tá? Como um país. A galera já sabia que os povos germânicos viviam naquela região, só que ele estava dividido em 38 estados. Dentre esses 38 estados, o mais importante era a Prússia, que vai iniciar o processo de unificação, certo? Tá, professor, o que essa unificação tardia tem a ver com a Revolução Industrial e tem a ver com a Primeira Guerra Mundial? Olha só, quando a Itália surge e a Alemanha surge, esses dois países serão potências e aí vai mudar um pouco o equilíbrio no poder da Europa, que antes estava concentrado nas mãos de França e Inglaterra, certo? Então, a Itália vai começar um processo de unificação violento, vai fazer guerras, inclusive vai se indispor com a própria Igreja Católica, vai tomar Roma da Igreja e se unifica. Já a Prússia vai iniciar um processo de guerras, vai derrotar a Dinamarca, vai derrotar a Áustria e, por fim, vai derrotar a França na Guerra Franco-Prussiana. E ainda vai tomar 2 territórios da França, o território da Alsácia e da Lorena, que eram ricos em minerais e carvão, justamente para a Revolução Industrial, certo? Então, olha só, quando esses dois países surgem, a gente vai ter aí um surgimento, por exemplo, do revanchismo francês. A França perde, é humilhada, a gente tem o surgimento do Segundo Império Alemão dentro do Palácio de Versalhes, na Sala dos Cristais, né, dos espelhos de cristais, e aí a França se sente humilhada e vai ter um sentimento de revanche. Esse sentimento de revanche, de querer se vingar da Alemanha agora unificada, é que vai, por exemplo, colocar a França na Primeira Guerra Mundial. Então, olha só, te liga na jogada aqui. A França perde a guerra para Prússia, a Prússia se unifica, humilha a França vai ter um sentimento de, ó, aqui é França, a gente perdeu, mas a gente vai se vingar. É o revanchismo francês, beleza? Do outro lado, a gente tem a Inglaterra, a grande senhora, né, dos mares, a Inglaterra que foi o primeiro país a passar pela Revolução Industrial. Ela está observando a Alemanha derrotando a França e percebendo que a Alemanha está num ritmo frenético, ela está um rolo compressor e está derrotando geral. Então a Inglaterra passa a ter medo e a temer, por que não dizer, a Alemanha. Beleza? Então a Inglaterra vai ficar de fora num primeiro momento, mas ela sabe que uma hora ou outra ela vai ter que combater a Alemanha. A Alemanha surge, unificada, poderosa, derrotando geral, e aí a Alemanha vai falar o seguinte, olha só, a Segunda Revolução Industrial é a revolução onde a gente tem que pegar novas colônias, e aí começa um processo chamado de imperialismo ou neocolonialismo, onde novas colônias vão surgir, visto que a América estava sofrendo o processo de independência. Esse neocolonialismo ele vai se focar
na Ásia e na África, beleza? Então olha só, só que tem um porém. Inglaterra, França, Portugal, Espanha, até mesmo a Bélgica, por exemplo, dividiram já esses territórios africanos e asiáticos entre eles. E, professor, o senhor esqueceu da Alemanha. Não, cara, eu não esqueci, é porque a Alemanha não existia. Então a Alemanha, existindo agora poderosa em 1885, exatamente 14 anos depois dela surgir como um país, ela chama os europeus para uma conversa lá em Berlim, na sua capital. E ela fala assim, olha, a gente tem que redefinir os mapas da África e da Ásia. Então tem uma redistribuição das colônias. Perceberam como a Alemanha está poderosa? Perceberam como a Inglaterra aceitou? E realmente vai ser feito. Então vai ter uma nova partilha, principalmente da África. Então a Alemanha vai ter novas colônias. Qual que é o objetivo? Expandir o mercado consumidor, expandir os locais para ter matéria-prima e uma mão de obra barata. Só que tem um porém, a Inglaterra até vai aceitar, mas a Inglaterra não vai engolir muito bem essa história de ter que doar territórios. A França vai perder territórios também, né, para a Alemanha. Isso não vai cair muito bem nessas potências que eram vistas como as maiores do mundo. Beleza? Bom, tá, professor, tô entendendo, então a Alemanha tá poderosa. O que isso tem a ver com a Primeira Guerra Mundial? Como é que vai eclodir esse processo de guerra? Ora, um outro porém também que a gente tem que perceber é que a Alemanha ela vai começar a fazer uma aliança para tentar isolar a França. E aí a Alemanha vai chamar a Itália, que também ficou de fora da partilha, né? E vai chamar também a Áustria. E eles vão fazer a Tríplice Aliança, com o objetivo de futuramente, se haver uma guerra, elas estarem preparadas. Ora, a França, percebendo essa jogada, vai chamar a Inglaterra e Rússia, que eram inimigos históricos, né? Não se esqueça, a Rússia derrota a França lá no Império Napoleônico, a Inglaterra ajuda nesse processo também, derrotando o Napoleão, só que agora eles estão juntos porque eles têm um inimigo em comum, que é a Alemanha. E eles vão se unir e vão fazer a Tríplice Entente. Então perceba, a gente está no momento, a partir de 1871, que a Europa não está mais em guerra, beleza? Mas as alianças estão sendo formadas. Então esse período que não tem mais guerra entre os europeus, mas estão se formando alianças, é chamado de um período de paz. Só que perceba, se a gente está fazendo aliança, é porque a gente está prevendo que vai haver uma guerra. Então a gente chama esse período de paz armada, porque a gente está se armando para uma guerra. E aí as fábricas também começar a produzir armamentos, justamente com o objetivo de futuramente ir para uma guerra, certo? Bom, beleza, professor. Avança um pouquinho aí para eu entender a guerra, porque eu estou falando do século XIX. Beleza. No século XX, a Alemanha resolve, eu preciso de mais colônias. E aí a Alemanha vai tentar pegar o Marrocos para ela. Só que tem um porém, o Marrocos era da França. E aí vai ter ali um pequeno conflito, né, entre os franceses e os alemães, e os franceses bolados, né, porque a Alemanha já havia pegado 2 territórios dele, Alsácia, Lorena, não te esquece, e agora que é o Marrocos, um território africano. E aí a Inglaterra fala assim, olha, não tá na hora de briga, galera. E aí vai ser feito ali um acordo. A França vai doar alguns territórios à Alemanha, né? E a Alemanha vai abrir mão justamente do Marrocos. Beleza? Tá. E aí, professor, qual é o outro ponto para a gente entender a Primeira Guerra Mundial? O nacionalismo. Vários países, né, vão querer surgir. Professor, como assim? A gente tinha um império chamado Turco Otomano e ele englobava vários países que existem hoje, tá? A gente tinha a questão do Império Austro-Húngaro, que estava lá na Tríplice Aliança. Esse Império Austro-Húngaro também tinha vários países dentro dele, né? Principalmente ali a Áustria, a Hungria, mas também tinha outros povos, como os povos eslavos, beleza? E aí esses países eles vão começar a questionar esse modelo imperial e também vão tentar se libertar aí desses países imperialistas. E aí o que vai acontecer? Ora, a gente tem a questão dos Balcãs, onde a Sérvia vai tentar libertar os povos eslavos para fazer a grande Sérvia do Império Turco-Otomano, até consegue derrotar os turco-otomanos, né? E aí fazer ali um projeto de fazer uma Sérvia gigantesca, reunindo os povos eslavos. E aí a Sérvia, além de derrotar o Império Turco-Otomano, né, nesse processo, ela também vai querer atacar o Império Austro-Húngaro. Só que o Império Austro-Húngaro é um pouquinho mais forte. E aí a Sérvia então vai começar
a fazer um processo chamado de pan-eslavismo, que é fazer uma grande nação eslava. E ela vai contar com o apoio da Rússia. Então te liga, a Tríplice Aliança tem o Império Austro-Húngaro, a Tríplice Entente tem a Rússia. Perceba, nós temos dois países que estão formando alianças, que estão num conflito nacionalista, que é o pan-eslavismo. Tá, professor, o que vai acontecer? O Império Austro-Húngaro, ele dominou um país chamado Bósnia-Herzegovina, tá? E aí a Bósnia era um país eslavo que queria se juntar à Sérvia para fazer a Grande Sérvia. A Sérvia, então, vai estimular os bósnios a fazer ali a pressão pela sua libertação para que ela fosse anexada pela Sérvia com o apoio da Rússia. E para isso a tática vai ser terrorismo, tá bom? Então vai ser criado ali um grupo terrorista chamado de Mão Negra, que vai pressionar o Império Austro-Húngaro para que ele dê a libertação da Bósnia. E aí o que vai acontecer, professor? Ora, o Império Austro-Húngaro vai tentar se tornar o Império Austro-Húngaro Eslavo, para dar uma moral ali para os eslavos, para ver se eles baixam a bola nessa questão de querer se libertar. Ora, e aí o príncipe do Império Austro-Húngaro, né, o Francisco Ferdinando, ele tem a brilhante ideia de ir lá na Bósnia, lá em Sarajevo, pegar o carro dele e desfilar de carro aberto. Quando ele está desfilando, um estudante, né, que participava ali da Mão Negra, um terrorista, ele vai lá e assassina o Francisco Ferdinando, que era o arquiduque, herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro. Não só assassina ele, como assassina a sua esposa. Isso gera uma crise diplomática gigantesca, porque o Império Austro-Húngaro vai acusar a Sérvia de ter patrocinado esse atentado. E aí o Império Austro-Húngaro vai lá, declara guerra à Sérvia, e aí a gente tem o estopim da guerra. Então o atentado a Sarajevo é o estopim da Primeira Guerra Mundial. O Império Austro-Húngaro, após declarar essa guerra à Sérvia, a Sérvia vai pedir ajuda. Ajuda de quem, professor? Da Rússia. A Rússia, então, declara a guerra ao Império Austro-Húngaro. Opa! Império Austro-Húngaro faz parte da Tríplice Aliança. E a Tríplice Aliança diz, se um desses países for atacado, os demais têm que ajudar. E aí começa um processo de Alemanha declarando guerra à Rússia, a França sai em defesa da Rússia, a Inglaterra também, e aí a Europa toda está em guerra pelo sistema de alianças ter disparado. Beleza, galera? Então é assim que a gente tem a formação da Primeira Guerra Mundial, que foi a primeira grande guerra que matou milhões de pessoas pelo mundo e vai envolver vários continentes na mesma guerra. Certinho, meninos? Então essa foi a nossa parte 1. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa teu like, compartilha, comente, cara. Fala aí o que tu quer que eu fale. Coloca aí nos comentários quais são os vídeos que tu quer que eu traga. Te lembra, a gente ainda vai ter a parte 2, onde eu vou falar dos principais embates nessa Primeira Guerra Mundial. A gente vai falar na parte 3 lá das consequências, beleza? Então é isso, meninos. Valeu, falou e fui! Detalhe, não te esquece. Vai ter a parte 2 e a parte 3, certo? Ó,